Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de astrologia online. Vai falar sobre os regentes das casas astrológicas, só que a gente vai falar hoje de uma forma diferente. A gente vai adentrar um passo mais dentro da interpretação do mapa. É muito importante essa aula de hoje, no sentido das pessoas estarem com seus mapas em mãos e ir acompanhando esse raciocínio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante em astrologia, que é a regência das casas. Nós já aprendemos sobre as casas radicais, né, da casa 1 até a casa 12, e nessas casas radicais, nós aprendemos que elas são importantes porque elas dinamizam o mapa, não é? Então, a gente... Vamos recordar um pouquinho, porque hoje nós vamos falar todo o tempo de casas, e aí vocês vão acompanhar no mapa, é importante. Então, vamos só refazer essa roda, né? Então, vamos fazer pelos eixos, tá? A casa 1 é a casa do eu, é a casa natural de Áries, e a regência é Marte. A casa 7 é a casa do outro, né? Enquanto a gente sai do eu e vai para o outro, né? Começa a perceber o outro na nossa vida. Isso quando você é criança, você primeiro vive muito aquela casa 1, 2, 3, 4, para começar a ir para a casa 5, 6, 7, até perceber uma outra pessoa que não seja o seu próprio, fora do seu mundinho. Então, a casa 1 é a casa do eu, a casa 7 é a casa do outro, a casa 1 regida por Marte, uma casa de Libra, a casa 7 regida, uma casa de Áries, a casa 7 uma casa de Libra regida por Vênus. Então, a gente fala de uma casa muito, a casa 1 é uma casa angular, né? Então, uma casa que é movimento, inicia, né? Ações dentro do mapa, assuntos importantes, e a casa 7 é a casa também angular, só que movimenta muito nosso interesse nas pessoas, quem a gente quer que nos acompanhe, quem nos interessa realmente. É a casa que pode ser o nosso público, é a casa, por isso também falam dos inimigos declarados, né? Porque é uma casa em que se fica exposto, há uma exposição maior na casa 7. E aí, a gente vai falar da casa 2, a casa... Na realidade prática, a casa 2 é a casa onde obtemos recursos, onde nós recebemos o valor, os recursos em valores, né? Que poderia ser dinheiro, ou uma moeda, ou qualquer coisa que se estabeleça como troca, pelo serviço prestado na casa 6, e pelo trabalho que a gente realiza na 10. Então, a casa 2 é uma das casas materiais, na verdade, uma casa natural de Touro regida pela Vênus, pelo planeta Vênus. Então, voltando para os eixos. A casa 2 é uma casa de Touro regida pela Vênus. A casa 8 é uma casa de Escorpião, regida por Plutão, corregida por Marte. Esse eixo 2 e 8, nós sempre vamos ver como eixo de matéria, no sentido de eixo não de matéria, mas de segurança. Na casa 2, tem a ver com realmente os valores que a gente, que nos é importante, que nos são importantes, e até como nós nos valorizamos em um determinado momento também está expresso na 2. A casa 8 é os recursos que temos junto com outras pessoas, portanto, são os recursos, por exemplo, se você é casado ou se você tem uma parceria, um parceiro, uma sociedade, é o recurso do seu sócio ou aquilo que você tem em conjunto com ele, porque a casa 8 é a casa 2 a partir da casa 7. 7 são os parceiros. Quando nós estivermos vendo casas derivadas, a gente vai ver, vocês vão ver esses termos. Casas radicais são essas casas naturais. Casas derivadas são as que derivam das radicais. Então, trocando em miúdos, a casa 8 é onde você vê os ganhos do seu parceiro, da sua parceira, do que vocês têm em conjunto. É a casa de Escorpião. É também a casa de heranças, de testamentos, da parte contábil. Daí também tem o lado psicologia,
A casa das cirurgias é a casa da morte, do renascimento e da transformação, para algo maior, né? Num sentido mais profundo e mais místico, é a casa da alquimia, mas, sem dúvida, é a casa da química, tá? Se você for pensar em elementos químicos, você pode pensar na casa 8. Então, aí a gente vai para a casa 3. A casa 3, ela é uma casa de conhecimento, uma casa de comunicação, a casa dos irmãos. E aí a gente vai da 3 para 9, que é a casa de Júpiter, que é a casa dos cunhados, ou a casa da família do seu marido ou da sua esposa. Então, quando a gente for ver casas derivadas. E num outro momento, é a casa dos netos também, a casa 9. Alguém me perguntou sobre isso, então é a casa 9, que é a casa dos netos. E aí, na 3, a gente vê um conhecimento, quando vamos pensar no bebê, ele nasce, fica muito ali na casa 1, depois vem a casa 2, para ele se manter, né? Aí começa, de alguma forma, o alimento, touro rege a garganta, e aí a gente vai para a casa 3, que é a casa dos primeiros contatos com o ambiente ao redor dele. Então, os primeiros conhecimentos, a educação básica, primária, fundamental, né? A casa de tudo que é rápido, né? E tudo que está mais imediato, como os irmãos, os primos, os parentes próximos, os amigos mais próximos. Podemos ver a casa 3 como a casa da vizinhança. E aí a gente vai para... Mas é uma casa natural de Gêmeos, regida por Mercúrio. E depois nós vamos para a casa 9, que é a casa de Sagitário, regida por Júpiter, que a gente já falou várias vezes, que aqui muitas pessoas que buscam astrologia, tem muitos pontos na casa 8, 9, 11, 12, também na 10, enfim, mas às vezes muitos na 4 também. Então a casa 9 é a casa da busca, da filosofia de vida, da setinha do Sagitário em direção ao horizonte, querendo sempre um lugar mais longe e mais amplo, sempre ampliando esses horizontes, ampliando as relações, levando para mais além mar, poderíamos dizer assim, tá? Então, nessa casa 9, é uma casa mais otimista, mais filosófica, tem uma alegria, assim como na casa 3 também tem uma alegria, tem um bom humor, né? A casa 3 é uma casa de humor, de leveza, de viagens, assim como a casa 9. Então, esse eixo, o eixo 2,8 é um eixo fixo, e terra e água, o eixo 3,9 é um eixo mutável, ar e fogo. Lembremos que as casas de fogo são as casas de vida, então são apelidadas de casas de vida. Em Áries, né, nós temos o primeiro impulso da vida, o eu se colocando, na casa 5, que é a casa de Leão, regida pelo Sol, nós temos a expressão criativa do Sol, o amor dado por esse coração leonino, né? E na casa 9, nós temos uma casa de vida nesse sentido, de ideais, otimismo, busca, as 3 casas ígneas, né? Casas de fogo, uma fogo cardial, outra fogo fixo e outra fogo mutável. E aí nós vamos para o eixo 4, 10, eixo raízes, base familiar, o seu eu psicológico mais profundo está na casa 4, mas aí também nós podemos ver os ancestrais, na verdade é a casa de início e fim, porque nós vemos o lar que nós nascemos, mas também vemos o lar que nós construímos e vamos, assim, até o final da vida. O final da vida a gente vê na casa 4, e na casa 8 e na 12, que são as casas de água. Mas na 4, o início e o final. Então, é o lar, a base, as raízes, é o genitor, né? O progenitor mais protetor e afetivo. Então, se o seu pai é mais afetivo e mais protetor, é na casa 4 que ele normalmente é expressado. Mas, normalmente, é a casa da mãe, porque é uma casa lunar, de Câncer, regida pela Lua. E a casa 10, que é carreira, vocação, chamado, que é regida por Saturno, é o ápice, a combinância do mapa se dá na casa 10. Então, por isso é a casa da vocação, do vocário, do chamado, daquilo que você, de alguma forma, vai expressar no mundo. É uma casa saturnina. Então, essa casa saturnina faz com que a gente tenha persistência,
tenha objetividade, vontade de crescer, de vencer. É uma casa de ambições, é uma das casas de matéria, né? A 2, a 6 e a 10 são as casas materiais, de signos de terra, né? Sendo que cada uma numa quadruplicidade, né? Lembremos da quadruplicidade, que é igual à qualidade, que temos a casa de terra fixa, que é a 2, casa de touro regida por Vênus, temos a casa mutável, casa 6, casa de virgem regida por Mercúrio, temos a casa cardial, casa 10, uma casa de Capricórnio regida por Saturno, uma fixa, uma mutável e uma cardial, e todas de terra. E lá em cima, a gente vai expressar esses talentos que a gente recebeu aqui na 2, na 5, prestamos um serviço na 6, né? E a carreira, a evolução dessa carreira a gente vê na 10, e claro, aí tem todo o nó do norte, o nó do sul, conforme a gente, cada mapa. E aí nós temos o eixo 5, 11, que é o eixo, na verdade, assim, do eu, né, do eu sou de Leão e do eu coletivo de Aquário. Na casa 5 nós temos uma expressão, um palco, um carisma. Dizem que a casa 5 é a casa do amor dado. Por que a casa do amor dado? Porque é uma casa regida pelo coração. Então a gente ama muito na casa 5, simplesmente oferecendo esse amor para as pessoas. É por isso que é a casa dos romances, mas é a casa das crianças também, dos filhos que a gente ama tanto. E é uma casa que, se a gente está vindo bem, se a gente tem uma boa educação e já se sente protegido e amado, a gente expressa na casa 5 os valores, sabe, expressa com tranquilidade, ou pelo menos busca expressar da forma melhor possível, em forma de talentos criativos, é a casa da criatividade. Mas para isso a gente tem que ter tido uma criação, uma educação que deixou que a gente expressasse esses talentos na 5, porque senão a gente vai para a casa 6, que é a casa do serviço, e acaba sendo escravo do trabalho, porque não podemos expressar o que tem de mais natural, forte, e não expressar os nossos talentos naturais, né? Que essa expressão está na casa 5. Por que talentos naturais? Porque eles vêm do coração, eles vêm com amor, por isso a gente vê tantos professores na casa 5, com a casa 5 forte, porque a casa 5, professor, normalmente professor que escolhe, né, principalmente educação fundamental, etc., é aquele que vai com muito amor, escolhe essa profissão, que é uma profissão difícil, não é valorizada, e eles estão lá com amor, fazendo né, quase que um sacerdócio. E aí, nós vemos também muitos esportistas, porque amam o esporte, expressam aquilo. Outra coisa, a casa 5, as pessoas têm planetas na 5, independente de elas terem filhos ou não, elas gostam de crianças e também elas atraem crianças. Aí ali é uma casa do carisma também, se você tem planetas na 5. A casa 11 é a casa dos filhos que a gente escolhe. Não são os filhos, às vezes, que vieram consanguíneos, mas a gente, na casa 11, a gente pode escolher esses filhos, e às vezes eles também chegam, de repente. E por quê? Porque a casa regida por Urano é uma casa do inesperado. Muitas vezes a gente se vê numa situação e que a gente adota uma criança ou traz uma criança para dentro da nossa família, por amor, por ter vindo, por uma porção de fatores. Isso acontecia muito antigamente, né? Hoje os processos de adoção são muito mais longos, mas antigamente às vezes acontecia, daí acabar vindo por se você não está esperando, e a família acolhe aquela criança, e etc. A casa 11 é a casa dos amigos, porque é a casa dos ideais que você compartilha. E geralmente, quando a gente tem amizade, a gente tem ideais em comum, né? A gente tem pessoas que vão aderindo, né? A que você gosta, compartilha com amigos, né? Mesmas ideias, mesmos sonhos. Então, é a casa dos amigos, é a casa dos ideais, é a casa da tecnologia, a casa dos filhos adotivos, a casa do inesperado, também, nesse sentido, não só com relação a filhos, mas com relação a projetos, coisas que acontecem de repente. Se você pensar na tecnologia, que é regida por essa casa, como ela cresceu,
e como também está crescendo esse setor de humanitarismo, graças a Deus, né, gente? Caridade, tudo isso. Caridade é mais algo da Casa 12, mas humanitarismo, filantropia, da Casa 11. A Casa 11 é regida por Urano, é uma casa natural de Aquário, a Casa 5 é regida pelo Sol, casa natural de Leão. Lembremos que o eixo é sempre o mesmo, a mesma qualidade ou quadruplicidade. Então, 5 e 11, eixo fixo, né? 4 e 10, eixo cardinal. 3 e 9, eixo mutável. 2 e 8, eixo fixo. 1 e 7, eixo cardial. Agora a gente está na 6, a gente vai de novo para um eixo mutável, agora nós estamos num eixo de terra e água. Em Virgem, que é a regência natural dessa casa, o signo natural, o dono dessa casa natural. Aí nós temos a regência de Mercúrio. E aqui Mercúrio se dá não na comunicação, na rapidez, nos talentos para escrever, para falar e para se comunicar. Aqui a comunicação de Virgem é de natureza mais prática, ordeira e rotineira, né? Então, na casa 6, a gente vai ver os cuidados com a saúde, os cuidados com a higiene, os hábitos, as rotinas, e é uma casa de terra, é uma das casas materiais do mapa, e é a casa onde você faz o seu serviço, que se por acaso você não foi muito bem, se você não conseguiu expressar os seus talentos das 5, você vai para o seu trabalho e se escraviza, não gosta e fica infeliz. Então, se você expressa, bacana, então vamos estudar a casa 5 para os talentos, a casa 2 também, para poder expressar esses talentos na 6, através das outras casas, de maneira feliz, né? E receber os recursos por esse trabalho na casa 2, e que eles sejam prósperos e abundantes. Então, tudo isso está escrito no mapa de alguma forma. Claro que aí vão entrar os aspectos, vão entrar os planetas nas casas, né? Vão entrar as interligações, que aí, por isso que a gente está falando tudo isso, por causa das regências. E aí a gente vai perceber que na casa 6, enquanto a casa 6 é uma casa tão material, né? Importante, super importante, porque também cuida da saúde, cuida dos animaizinhos de estimação, cuida daquela horta que você fez, né? Cuida da rotina para que você não esqueça dos detalhes do dia a dia. Quem não tem um virginiano por perto, né, gente? Uma amiga, que é natural dessa casa. Agora vocês já sabem, tem um amigo com características muito virginianas, quem sabe não tem um sol na 6 ou um monte de planetas na 6, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar nas pessoas também. Muitos planetas na 6 podem deixar as pessoas escravas dos seus hábitos, do seu cotidiano, das suas rotinas. E ela fica uma fazedora, faz, e aí entra numa sintonia de floral Centauri, que é o floral que você coloca em situações em que você se escraviza. Então, a gente também pode ver tudo isso. E aí, na casa 6, tem a casa 12 é uma casa de água espiritual, é a casa mais, assim, vasta do mapa, né? As casas mutáveis, normalmente, são bem vastas, assim. Mas é uma casa que você vai verificar, a regência é de peixes, né? A dono da casa é peixe, a regência é Netuno, a corregência é Júpiter. E aí a gente vai perceber na casa 12 a questão da iluminação. Mas antes da iluminação tem uma porção de coisas, né? Às vezes, na prática, na vida mundana, a casa 12 é aquela pessoa que tem uma atividade criativa e fica nos bastidores, né? Fica na coxia do teatro, ou fica nos bastidores de um jornal, de uma TV, de uma produção de um programa, ou fica produzindo textos, ou fica, enfim, ou é um ator que dá passagem a tantos arquétipos que estão, ou é um médium que dá passagem também a uma porção de manifestações, enfim, de outros planos, um intermédio, né, entre esse plano e outro, e traz mensagens, etc. Então, a casa 12 é uma casa. Também pode ser a casa das pessoas que ficam em asilos, em hospitais, pessoas que trabalham, também tem essa conotação, as pessoas que trabalham confinadas, pode ser um terapeuta que fica o dia inteiro no consultório, pode ser uma pessoa que prefira trabalhar em silêncio numa pesquisa, ela pode ser um ashram, pode ser um templo, pode ser um mosteiro, e aí também a gente vai ver a espiritualidade, mas pode também ver as ilusões e aquilo
que a gente está se auto-enganando. E nesse sentido a gente vai ver Peixes, Netuno e Casa 12. Bom, a gente já fez uma roda no mapa, uma rodada nesse mapa, né? A gente vai continuar, né, falando, e depois tem o mapa da Malala, e depois nós podemos puxar outros mapas, porque a questão que eu quero falar com vocês é a seguinte: cadê o mapa de vocês? Hoje nós não vamos falar dessas regências naturais e normais. Nós vamos falar o seguinte: se você tem o ascendente em Touro, o regente natural da casa 1, que seria Marte, é Vênus. Entendeu? E esse Vênus, esse planeta que está regendo o seu ascendente, que é como se fosse o dono da primeira casa. E se você tem planetas nessa casa, é como se eles fossem hóspedes. Aí vocês vão me perguntar, mas Rosana, você está doida? Você acabou de falar um monte de coisas ao contrário, que a primeira casa é a casa de Marte, a segunda casa é a casa de Vênus, a terceira é de Mercúrio. É verdade, isso continua sendo verdade, mas é a casa natural desses signos. Acontece que o ascendente é a porta por onde todos os planetas, todo o mapa vai se expressar. E a partir do ascendente, tudo muda conforme o ascendente. Então, se você tem o ascendente em Touro, quem é regente de Touro? É Vênus. É ele que vai comandar a sua casa 1, não a casa das outras pessoas. E isso é mais um passo, é mais um somatório à individualidade. Por isso que não existe um mapa igual ao outro, uma pessoa igual a outra. Porque por pequenas mudanças, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo Sol, a mesma Lua, o mesmo ascendente, até alguns planetas iguais, mas pega o regente do ascendente dela, uma está na 2, a outra está na 3, a outra está na 10. Já vai mudar toda a dinâmica. Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Se você tem o ascendente em Capricórnio, né? Quem que vai ser o regente da sua primeira casa? É Saturno, que é o regente de Capricórnio, tá? E aí, ele é o dono dessa casa no seu mapa, ou no mapa do seu cliente, de quem você está analisando, tá? Aí você vai, mas vamos cuidar do seu mapa hoje, tá? E aí, esse regente do ascendente, ele vai ser, lembremos que o regente do ascendente é de suma importância porque ele é o regente de todo o mapa. Mas, além de tudo, ele é o dono da primeira casa. E ele vai trazer características para a primeira casa, porque se o regente do ascendente está na própria primeira casa, é uma coisa. Se ele está na segunda, é outra. Se ele está na terceira, é outra. Se ele está na quarta, é outra, entendeu? Entendeu? Então, o regente do ascendente na primeira casa vai ser uma pessoa muito voltada para si mesmo, né? Primeiro, as suas ideias. É normal, gente. Ela está na casa do eu. Então, se ela tem um regente do ascendente na sétima casa, ela vai ser uma pessoa com bastante natureza libriana, de cooperação, de trabalhar com o outro, de sempre querer parcerias. Então, de ter essa questão da elegância, do refinamento, de querer participação. Então, olhe para o seu mapa. Uma pessoa com regente em peixes. Quem que vai ser o dono natural da casa 1? Vai ser Netuno. Né? Netuno pode estar na 1, mas ele pode estar em qualquer outras casas do mapa. Daí você pode perguntar assim, mas e daí? E o regente da casa 1 e Marte, onde que ele está, interessa? Interessa, mas em segundo plano. Em primeiro plano, com certeza, é o regente do ascendente. Da mesma forma, a segunda casa. Você tem a segunda casa em Leão? Ó, que beleza. Onde está o Sol? Está na própria segunda casa?
ou está em alguma outra casa do mapa. Você sempre vai fazer essa correlação. E aí você pode matar ou sanar, né? Matar é muito feio. Sanar algumas dúvidas, né? Ou ainda, claro que vão trazer outras dúvidas, mas já ajuda bastante falar, dá uma clareada. Puxa vida, eu tenho regente da primeira casa na 10ª. Uau, né? É bom isso, gente, para que profissão é muito bom, tá? Eu não tenho, não, mas falando, se alguém tem o regente da primeira casa na 10ª, então é essa relação que a gente vai fazer. Então, por isso que eu passei pelas 12 casas, fiz essas correlações, falei das regências naturais, que agora nós vamos para as regências em virtude do ascendente, daí todas as outras casas são desenhadas. E nós não vimos casas interceptadas ainda. Casas interceptadas é quando você tem, por exemplo, a casa 2 começando de Sagitário e a casa 3 também. É possível isso? É. Por quê? Porque o signo se expande. Se ele expandiu, outro sumiu, outro foi comprimido. E aí que se expandiu o Sagitário, expandiu o eixo, né? Então, às vezes, você tem duas casas regidas pelo mesmo planeta. E vai ter muita importância esse signo no seu mapa. E aqueles que estão escondidinhos, a gente tem que descobrir também por que escondeu. Aqueles assuntos que normalmente são duplicados é uma facilidade muito grande que você tem com relação àqueles signos e planetas. Ok? Então, os planetas que estão nas casas são hóspedes das casas, porque os donos mesmos são os regentes das casas, os que estão na ponta. Se você tiver aquele que está na ponta da casa, regendo a própria casa, ótimo. Não importa. Se tiver em outra, vai correlacionar, tá? Não é melhor nem pior. Não, tem alguns facilitadores, mas não existe, assim, dificultadores. Tem facilitadores, mas é bom essa mescla, né? De trançar, né, essas informações. Então, ascendente em peixes, por exemplo, no caso da Paty, ascendente em peixes, né? Quem que é o regente de peixes? Netuno. Onde que está Netuno? Tá regendo o meio do céu dela, né? A 10, o caminho, a vocação, aquilo que ela recebe como chamado. Então, é uma pessoa que vai expressar, é muito importante o trabalho, fazer uma carreira ascendente, ser guiada por essa estrela que está no meio do céu. Você tem a Vênus, então, na 10? Tenho. Então, é isso, é você ser, assim, a carreira faz todo sentido na vida dessa pessoa. Por exemplo, vamos pegar assim, em contrapartida com isso, vamos pegar um regente do ascendente na 4. Dá para entender a diferença? O regente do ascendente na 4 vai ser uma pessoa voltada para a família, para as bases familiares. É muito difícil a pessoa sair daquele aconchego, sair daquela... Claro que tudo isso, gente, a astrologia não é, assim, é uma ciência exata, né, só pelo cálculo, mas o resto são interpretações muito subjetivas. Tem uma lógica, mas tem uma subjetividade imensa. Então, a gente tem que traçar fazer várias correlações. A pessoa, eu estou falando esse exemplo, né, Rafa? Uma pessoa que tem o ascendente, vamos pegar uma pessoa com ascendente em Libra, em Touro, não, em Touro já falei, o ascendente em Sagitário, com o regente do ascendente na 4. Ela vai ficar muito voltada para a base familiar, para os filhos que ela tiver, para a mãe, para o pai, para as raízes, para os avós. Aí, vamos supor que essa pessoa tenha um Urano bem angular no meio-céu. Ela já não vai ficar tão assim ligada à base, porque esse Urano vai chamá-la, né? Só para fazer a diferença. Bom, então a gente já viu que os regentes das casas astrológicas têm super importância. Então, que o regente, vocês vão ticando aí, né? Tem todos esses exercícios para vocês fazerem no caderno de exercícios, né? O regente da casa é o proprietário da casa que ele rege. Então, esse regente é o que descreverá a casa melhor do que qualquer outro planeta que esteja na casa. Os outros são coadjuvantes. O regente que é o dono, o proprietário. Então,
pegar o exemplo de Gêmeos, né? Gêmeos na cúspide da nona casa. Mercúrio vai ser o dono da casa. Mas suponhamos que a pessoa tenha Lua e Vênus lá, na nona casa. Mercúrio, o regente da casa, é que vai ditar as regras, as normas, a maneira que vai agir, igual como somos donos da casa, né? Se tem hóspedes na nossa casa, naturalmente, por mais de melhor bom grado que as pessoas sejam recebidas, né, com todas as honras que sejam recebidas, o dono da casa continuará sendo você. E a pessoa, naturalmente, vai seguir as suas regras, vai procurar respeitar o que você deseja na casa, as regras, etc. Depois a gente vai falar do mapa da Malala, mas vamos conferir só essa questão, né, dela. O mapa da Malala, ela tem o ascendente em Leão. Lembra que a gente falou? Eu sou Malala, a casa do eu sou, né, Leão, né? O signo do eu sou. Onde que está esse Sol, esse regente do ascendente? Está na 11. O regente do ascendente, o Sol, está na casa 11, a casa dos ideais, né? Do humanitarismo, do progresso, da inteligência avançada, regida por Urano libertário. O que muda de qualquer... né? Então, essa é a posição, geralmente, das pessoas ousadas, principalmente se o regente receber aspectos desafiadores. Então, o Sol da Malala, que é o regente da primeira casa, o que ele acontece? Tem o Sol e tem Saturno. Ele faz uma quadratura exata com Saturno. Eu conferi, gente, está exata. Então, esse Saturno dá para ela fica mais forte, mais perseverante, mais constante. Fantástico, né? Outra coisa que acontece com essa regência, pode acontecer coisas inesperadas. Essa casa dá verdadeiros humanitários. Então, a gente já falou das triplicidades, fogo, terra, ar e água, só recordando. Nós falamos das qualidades dos signos, né, que é a sua quadruplicidade, cardinal, fixo, mutável. Nós estudamos os 12 signos, né, que são compostos pelos signos pessoais e sociais. Os signos pessoais são da casa 1 até a casa 6, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Sempre aqui correlacionando agora com as casas, a partir de agora sempre com as casas, tá? Signos sociais, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Aí nós estudamos os planetas. Lembremos que quais são os luminares do mapa? Sol e Lua. Depois, nós estudamos os planetas pessoais, que ficam próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, super importantes para o nosso dia a dia. Mercúrio, inteligência, comunicação, rapidez, Vênus, afetividade, o que a gente valoriza, Marte, nossa libido, nossa força, nosso impulso de vida, nossa iniciativa. Os planetas sociais, Júpiter e Saturno, depois do cinturão de asteroides, após Marte, Júpiter e Saturno. Júpiter, o nosso sistema de crenças e valores, a nossa fé, né, o nosso otimismo, a nossa esperança também. Saturno, onde nós somos mais rígidos, onde podemos ser disciplinados, onde temos uma chamada para a responsa, né, gente, para a responsabilidade. Os planetas transpessoais ou geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Estudamos a regência planetária de cada signo e a corregência. Portanto, quais são esses signos? Nós temos Escorpião, que é regido por Plutão, a corregência é Marte. Nós temos Aquário, que é regido por Urano e corrigido por Saturno. Nós temos Peixes, que é regido por Netuno e corrigido por Júpiter. Também nós sabemos que há mais 2 planetas que regem mais que um signo. Nós temos Mercúrio, que rege Gêmeos e Virgem. Nós temos Vênus, que rege Touro e Libra. Nós sabemos também que, além dos planetas, existe Quiron, né? Daí eu fiquei pensando em Quiron, né? Pensando o que eu ia escrever para vocês sobre Quiron, e não tem muito o que fugir disso, né? Ele é o que trouxe as terapias alternativas na década de 70, ele é o curador ferido, né? Ele é o que nos dá um olhar mais compassivo para as vulnerabilidades para a humanidade. Quiron foi um grande marco no inconsciente coletivo, e atualmente a gente não consegue enumerar o número de terapias. Eu fiquei pensando, hoje tem constelações familiares, tem diversas terapias que não se falava há 10, 20 anos atrás. Nós temos vários sistemas de flores que dizem que nós temos mais de 100 sistemas de curas pelos florais para tratar o óleo integral. Então, a gente, através de Quiron no mapa, a gente faz contato com esse nosso ser compassivo e sábio, que através da própria dor, entende e cura a dor do outro. Então, Quiron
eu fiquei pensando em Quirum e me veio um portal, que nós estaremos purificados e íntegros para fazer o salto quântico para a nova raça humana se nós passarmos pelo portal de Quirum. Mas para passar pelo portal de Quirum, haja, né, gente? É um tempo. E aí nós falamos da Lilith, a nossa sombra arquetípica, né? Vocês, meninas do sagrado feminino também. A Lilith, ela é a pessoa, né, dentro de nós, a parte de nós que foi expulsa do paraíso, né? E aí ela se torna dentro de nós algo sombrio, algo que a gente não quer ver, que a gente quer esconder, que a gente não quer revelar. E aí a gente fica à mercê dela, porque quando ela vem como uma sombra, às vezes grotesca, às vezes nos sabotando. Então é importante que a gente identifique Lilith no nosso mapa, que na verdade onde reside a sombra, reside um poder, né? E esse poder é revelado pelo signo, pela casa que ela está. E aí, à medida que você faz amizade com essa Lilith, e ela deixa de ser a rejeitada, ela passa a ser acolhida e amada, essa sua parte, né, essa sombra, né, então a gente integra essa parte. E para isso, eu queria indicar um livro, acho que é Terapeutas do Deserto. Esse é o nome, tá? É do Jean-Yves Leloup e acho que do Leonardo Boff. Não sei se... Então, ele fala muito desses caminhos que a gente vai passando e fala muito dessa integração da sombra, tá? Mas fala muitas outras coisas super importantes e lindas. É um livro de cabeceira que a gente tem que ler, reler até... E é bem, bem fininho. Então, a gente fica com ela, né? Essa parte de nós está à margem, excluída, separada, vamos esconder, né? Ela, né? Não, vamos trazer essa Lilith, olhar o mapa, puxa vida, onde que eu me engano, onde que eu saboto, por que que eu faço isso comigo, né? E aí, a gente vai perceber que ela, a partir do momento que ela é integrada, ela te dá um poder. E faz com que você possa exercer aquele poder de uma forma amorosa, né? Do jeito que tá, fica entre sabotagem e medo. E aí a gente fica meio perdido. Então, é isso que assim, me veio, né, para falar sobre a Lilith para vocês, né? Mas a gente ainda vai ter uma aula que vamos falar dos asteroides de Lilith e Quirum. Então, a gente sabe onde o amor se instala, ele, ao invés de separar, ele inclui, aceita e acolhe, né? E que sabemos que a maioria dos problemas vem de quem se sente ameaçado, excluído, não amado. E aí nós voltamos a estudar as casas, né? Acabei de falar para você das casas, né? E aí a gente vai lembrar assim, puxa vida, por que as casas? Por que tanto falar de casas? Mas lembremos pelo próprio nome, casa, lar, né? Então é importante a gente ver em que lar está o planeta, qual a regência verdadeira daquela casa. Casa é habitação, é residência, lar, porto seguro. Por essa razão eles são tão relevantes na interpretação. E quando eu estou falando assim, aí eu não estou me referindo só à casa 4, que representa tudo isso, casa, lar, porto seguro. Estou falando das casas mesmo, em virtude das regências, né? Para a gente gostar daquelas casas, tem um exercício que a gente pode colorir cada casa conforme o signo que está ali naquela casa, né? Então, cada signo tem uma cor. Então, se vocês, ou conforme o planeta que é o regente. Então, eu fiquei imaginando, assim, que seria um labirinto, né? Que tudo isso que a gente fala é como se fosse um labirinto, e que a gente vai entrando, tentativa e erro, até conhecer bem o mapa, a gente vai fazendo essas tentativas, né? Até que uma hora a gente chega num belo portal, feito de pedras preciosas, com a inscrição dos 12 signos, com todos os elementos, né? E esse portal vai dar para um jardim interno com a mandala dos signos, e nessa mandala é como se lá tivesse mesmo jardins, mares, cachoeira, lagos, cristais, árvores, pássaros, um portal de autoconhecimento que dá para a beleza que é você. Você é esse mapa, você é essa beleza, você, como disse Teilhard de Chardin, o fenômeno humano deve ser medido numa escala cósmica. E é isso que a gente tenta fazer
com o mapa, né? Conhecer esse nosso jardim interno, que está aqui, mas que, de alguma forma, está refletindo toda a beleza do nosso sistema solar. Um dia, quem sabe, a gente faz o mapa, conforme a gente for aumentando os saberes, e os astrônomos foram descobrindo os planetas, a gente faz um mapa mais voltado, incluindo, né, outros planetas, etc. A gente vai chegar lá, conforme nós naturalmente formos evoluindo. Agora a gente vai falar de cada posição. Nós falamos da primeira casa, que é natural de Áries, né, regida por Marte, né? E por que, só rememorando, por que ela é uma casa tão especial, a primeira casa? Você já viu onde está o seu regente da primeira casa, né? É porque é o começo do mapa, gente. Então a gente tem uma força especial nessa casa, né? Ele vai reger todo o mapa, né? E aí ele vai nos dar o nosso começo nesse mundo, a nossa forma, né? Características, aspecto, ela só pode ser calculada se nós tivermos a hora exata do nascimento. Então, é uma casa primordial para nós. Além do que, ela é uma casa angular, ativa, dinâmica, iniciadora, é a primeira das casas da vida, né? E dizem que ela representa o físico, o corpo, a segunda casa da vida, que é a quinta, vai representar a alma, e a terceira casa da vida vai representar o espírito. A terceira casa da vida é a nona, a segunda é a quinta casa. Então, também, o que a casa 1 faz para a gente? Ela não vai descrever só o nosso ascendente, a forma como a gente se comunica, mas como a gente quer aparecer. E aí eu achei bacana isso. No melhor sentido, é uma casa da nossa embalagem, a embalagem que a gente quer mostrar, que é canalizado pelo regente da casa, o signo que a casa está e todos os envolvidos. Por exemplo, onde está o regente da primeira casa é o lugar que a gente realmente quer estar. Por isso que as pessoas que têm pontos fortes, né, na 10, como, por exemplo, regente do ascendente, fica super forte mesmo. Vai querer trabalhar sempre. Trabalhar muito. Então, é super interessante isso, porque é muito verdade, né? Assim, a gente percebe que é muito verdade. Então, onde está o regente da primeira casa vai fazer uma diferença fundamental no nosso mapa. E o regente das casas angulares, de uma forma geral, né? Então, se o planeta regente da primeira casa estiver na primeira casa, então a pessoa vai ser super automotivada, interessada em si mesma, dá importância à aparência, elegante, prioriza seus desejos e ideias, né? É bacana também essa posição, porque como confere bastante vitalidade, a pessoa acaba sendo, assim, tendo uma vida longa, né? Pode usufruí-la de maneira agradável. A facilidade, a pessoa é criativa o suficiente para criar condições boas de vida. Geralmente, se não é tudo isso que eu estou falando, gente, eu foquei na luz, tá? Se há aspectos dissonantes e muitos problemas com relação a esses planetas que estão nas casas, aí a gente normalmente você pode verificar, às vezes, que é o contrário até. Mas, de qualquer maneira, isso é o que pode ser criado. Se a pessoa está no negativo, ela pode ser trazida para esse positivo que está na apostila, que está listado na tabela, tá? Então, essa questão de a facilidade de criar suas próprias condições de vida, por quê? Porque a primeira casa é o eu. O regente da primeira casa, estando na primeira casa, ele ativa toda essa valorização de si mesmo. Então, querendo criar alguma coisa positiva. Há a possibilidade de infância feliz e bom relacionamento com a família, né? Se está na segunda casa, e aí, como é que vocês vão fazer essa correlação? Como que vocês vão raciocinar, né? O que é a segunda casa? Não é uma casa de matéria, não é uma casa natural de touro, regida por Vênus? Legal. Rô, se na casa 1 tem 2 regentes, como considero? Por exemplo, meu ascendente pega um pouquinho só da casa 1, ascendente Gêmeos.
mas a maior parte da casa está em câncer. Leva os dois em consideração? Não. Leva o que está na cúspide. Você vai ter uma influência canceriana, tá? Você vai sentir em você essa influência, mas o regente é aquele que está na cúspide, tá? Você leva em consideração essa influência, assim, dentro de... Você sente que você tem um lado canceriano, talvez na questão maternal, tudo, mas o que está ali na cúspide é muito importante, a menos que haja algum erro, né? Se você sentir muito, muito, muito que você se sente mais canceriana, e são poucos graus de diferença, a gente pode tentar fazer a correção de horário, pode ser que tenha uma diferença de 3, 5, 10 minutos, e aí já troca o ascendente, isso pode acontecer. Tenho o regente do ascendente na 10, então é onde quero estar. Tenho o nó do sul na 10 também. Nó do norte em câncer na 4. Significa que tenho, além da vontade de estar na 10, o conforto do nó do sul de estar lá? Sim. Sim. Mas, com certeza, apesar disso, o nó do norte, ele ainda é um pouco mais forte, tá? E é muito importante que você trabalhe essa questão família, lar, base, raízes, né? Até o seu trabalho lindo, por exemplo, da chocolateria, né, dos seus chocolates, que eu tive a oportunidade de conhecer, por isso que estou falando assim, tive a oportunidade de conhecer a Patrícia num outro seminário de astrologia, né, Paty? Isso tem a ver com a casa 4, tá? Então, você está realizando, através do chocolate, maravilhoso, das deusas, a questão da casa 4, nó do norte na 4. Então, tá fazendo tudo. Você tem lá a sua chamada na 10, a casa 10 de qualquer maneira nos chama mesmo, mas você tem uma chamada extra com esse Netuno, com esse conforto no nó do sul, então o trabalho para você é um lugar conhecido. Então, o nó do norte é mais forte do que o regente do ascendente? Ele é mais forte porque ele é kármico. Ah, certo. Kármico, quando eu falo kármico e dármico, né? Assim, nos dois sentidos. Então, ele pede para você, o nó do norte é mais ou menos assim, supere tudo isso do mapa, é mais ou menos assim, seja quase uma regência direta de Deus. Eu considero assim. Só que você vai somar nada do mapa, a gente vai de forma nenhuma descartar, não. O regente do ascendente funciona muito, muito. Mas o nó do norte é preciso também um olhar. Nesse caso, fica antagônico, né? Mas não fica, porque tem Netuno lá também. Netuno também tem a ver com as vidas passadas, tudo isso. Então, voltando, eu só estava querendo ver se estava tudo certo aqui. Então, quando eu falei da segunda casa, então a gente sempre vai ver assim, como que eu correlaciono, né? Se a pessoa tem o regente do ascendente na segunda casa, gente, não é a forma que nós nos mantemos na vida, como nós conseguimos os nossos recursos. Então, essa pessoa tem alguma coisa especial relacionada à obtenção de recursos na Terra. Então, aí, ao valor que ela dá a si mesma também. Porque a casa 2 é uma das casas de talentos também. É uma das casas, quando a gente vê o mapa vocacional, a gente tem que ver a 2. Porque senão a pessoa acaba... O que acontece? A 2 nunca pode ser desprezada. Porque quando a gente tende para o espiritual, a gente tende a descartar o material. Mas tem uma astróloga que diz o seguinte, a casa 2 é a casa da liberdade. Por quê? Porque se você realiza a casa 2 e você ganha os seus recursos para se manter, não importa se o que você deseja é uma riqueza fora de série, ou se é algo tranquilo para você ter uma vida tranquila, ou o que quer que seja, o que importa é o que você deseja, não o padrão de ninguém, né? Se você tiver dentro daquela casa 2 os recursos suficientes para se manter e fazer as coisas que você gosta, oferecendo o trabalho que você faz com amor, então você é livre. Porque você está fazendo o que você gosta, você está obtendo os recursos, você está podendo
digamos assim, realizar os seus desejos, e isso é muito importante. Então, ela chamou essa casa a Casa da Liberdade nesse sentido, porque te dá independência. E aí, lembremos que é uma casa regida por Vênus. Vênus é a pequena fortuna do mapa, Vênus é algo que nos dá conforto, e que Vênus pode ser igual, né, traduzido em coisas boas. Então, praticamente só boas, né? Então, se a gente pensar na casa 2, estabelece seu sistema de crenças e valores, quem tem o regente do ascendente na 2, né? Mesmo que eles sejam conflitantes com os valores vigentes, que a pessoa consegue bancar o seu sistema de crenças e valores, porque ela tem força para isso. O regente do ascendente está na 2. Ela tem uma tendência a ter forte independência e ter motivação financeira. Pode ser uma motivação de outros valores, mas financeira porque é a segunda casa. É possível também uma boa construção de vida baseada em valores materiais e ela busca estabilidade. Aqui também pode ter uma questão de beleza, por causa da Vênus, pode ter uma questão de ser uma boa administradora, tá? E aí nós temos a possibilidade de ver esse regente do ascendente na 3. O regente do ascendente na 3, claro que a 3 é a casa de comunicação, é a casa de inteligência, é a casa dos irmãos, do seu ambiente mais direto, mais próximo, né? Então, o interesse fundamental em comunicar, seja por livro, seja oralmente. Aqui também há muita inteligência, vivacidade. Sabe aquela pessoa que se vira nos 30? É mais ou menos isso, o regente do ascendente na 3, ou muitos planetas na 3, ou muito Gêmeos, ou muito Mercúrio, dá uma pessoa que se vira nos 30, porque ela fica multifuncional, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é possível que viagens e mudanças façam parte constante da vida dessa pessoa. Por quê, gente? Viagens, mudanças, casa 3, casa mutável, de velocidade, de rapidez, né? Descontração, senso de humor. Mercúrio é bem-humorado. Mercúrio não brigava com ninguém, nunca brigou. Ele vai e vem, e se você brigar com ele, ele dá um jeito de mudar e você vai acabar ficando de bom humor, ou ele deixa você pensar que ele está brigando, mas ele já foi. Então, é assim que é Mercúrio. Então, versatilidade, habilidades diversas, né? Mediação, envolvimento com irmãos, e é possível trabalhar com irmãos. Se o regente do ascendente está na 4, casa natural de quem? De Câncer. Qual que é a regência? Lua. O lar, família, né, são ponto focal, sempre, quando está envolvido Lua, casa 4. Tem uma questão de você buscar muito um porto seguro, né? Tem essa questão dos laços muito fortes com mãe ou com pai. Como eu já falei, o nosso pai ou mãe vai ser representado pela casa 4 ou 10, dependendo de como eles representaram para nós, né? Para você. Se sua mãe é protetora e afetiva, ela vai ser o genitor da 4. Se seu pai é o protetor e afetivo, vai ser o mais bravo, o mais disciplinador, o mais que tem autoridade, está na 10. O mais afável está na 4, tá? Então, essa pessoa é muito bonitinha, assim, que ela vai transformar todo lugar que ela passa, tipo, num ninho, num lar, assim, né? Vai ter umas almofadas, vai ter um cantinho, vai ter um chazinho, um bolinho. Onde ela passar, ela faz isso acontecer. E ela é afetiva e acolhedora. Então, regente da primeira na 4. Por quê? Porque pegou Lua e Câncer por tabela, né? Regente da primeira na 5. Aqui tem uma pessoa que adora um palco, que adora criança, que adora fazer festa, que é generosa, que é dramática, que gosta de tudo que é bom, né? E que não esconde isso, gosta e curte. Então, pode ser também aventureira, esportista, pode ser uma pessoa que seja uma líder, tenha uma posição carismática, né, de liderança, né, que passe, contagie as pessoas com entusiasmo, né? A educação está favorecida aí, porque também é um ponto bom para professores, para educadores, e tudo que tem a ver com arte, teatro, dramatização. A casa 5 é a casa da pessoa que, de alguma forma, ela se impõe, não tanto pela braveza e pela austeridade, mas justamente por esse brilho que o sol, né,
por tabela, porque a casa é regida pelo Sol, e mesmo se você tiver um planeta um pouco mais severo, né, que seja o regente do ascendente na 5, aí ele já não fica tanto, tá? Na sexta casa é a casa de Mercúrio, de Virgem, é uma casa de terra, então a casa da pessoa mais detalhista, mais trabalhadora, que fica na rotina, que organiza as coisas, né? Então, regente no ascendente, na 6 vai dar essa pessoa assim, meu nome é trabalho, um pouco assim, tá? Mas também gosta de natureza, gosta de animais, gosta de nutrição, são pessoas que cuidam muito do corpo, normalmente elas são belas também, elas se importam com a saúde, não só pela aparência, mas elas se importam com a saúde, e são exemplos, assim, de disciplina para as pessoas, essas pessoas, normalmente, que têm muitos planetas na 6, né, ou que tem o regente do ascendente na 6. E aí nós vamos para a sétima casa. Toda vez que vocês forem fazer essa correlação, sétima casa é casa de quem, gente? A sétima casa não é casa de Libra, regida pela Vênus? Imagina quem tem o regente do ascendente na 7. Vai ser uma pessoa não sociável, uma pessoa que gosta de ficar sozinha? Não. Ela vai ser uma pessoa sociável, participativa, colaborativa, até sedutora, no bom sentido, assim, né? De sempre, sabe, ser mais amável, mas se for um homem, vai ser um gentleman, se for uma mulher, vai ser uma mulher que tem um carisma especial, não tanto com aquele brilho de leão, mas com um trato com as pessoas muito amável, né? E aí, essa pessoa pode ser mediadora, ela odeia ficar sozinha, né? Ela está sempre aos pares. Pessoas com características de casa 7 está sempre aos pares, a menos que tenha muitas coisas na 12 ou na 8, tá? Aí vai desdizer isso que eu estou falando. Mas é possível, com essa posição, casar cedo, já vi vários. Casamentos, as pessoas chegam e casaram com 19, 18, 20 anos, tem regente do ascendente na 7. Tá? Gosta das pessoas e vice-versa, tem elegância e beleza. Na 8ª, tem essa 7ª casa, esse regente do ascendente na 7ª, às vezes dá um quê de princesa também, sabe? Uma pessoa que tem meio que tem uma atmosfera de conto de fadas. Regente do ascendente na 8ª, o que é a 8ª? Não é a casa da sexualidade, da psicologia, do ocultismo, né? O que mais que a 8ª casa é? Uma casa de Escorpião, regida por Plutão, corregida por Marte, uma casa forte, intensa, profunda, né? Então, essa casa, um regente do ascendente dessa casa vai fazer a pessoa ficar mais séria. Né? Por isso que eu falei, muitos planetas na 8 podem desdizer um regente do ascendente na 7, fica meio a meio. Acaba que, mas em geral, só o regente do ascendente na 8 dá essa descrição, esse sentido de austeridade, de eficácia. São pessoas que às vezes quando elas fazem alguma graça, algum humor, tem um humor mais ácido, né? E elas são pessoas que sim, gostam de trabalhar quietas, não gostam que ninguém se intrometa na vida delas, não falam nada quase de si. E se você perguntar, é quase que uma ofensa. E aí ela também pode lidar com bancos, instituições financeiras, contabilidade, imobiliárias, etc. E aí nós temos a 9ª casa. A 9ª casa é tudo de bom no sentido de ser uma casa mais aberta, expansiva, livre, né, gente? Então, uma pessoa que quer se aventurar pelo mundo. Então, rejeito ascendente na 9 dá otimismo, ideais elevados, querer estudar, conhecer, viajar, né? Está sempre querendo discutir uma filosofia de vida, querendo se encantando com todas essas questões. Às vezes a pessoa estuda muito, faz vários cursos universitários, várias pós, né? E às vezes vai para um mestrado, para um doutorado, principalmente se tiver algum planeta
segurando um pouco mais, né? Tipo Saturno, assim, por perto, né? Para dar uma força. Ou Capricórnio, Saturno, ou Escorpião, casa 8. E também se tiver um Mercúrio para ajudar. E aí, viagens, idiomas, cultura, né? Essa é uma pessoa que tem uma visão bastante otimista da vida e sonhadora, pode amar as leis e áreas do direito, mas também turismo, eventos, muitas vezes eventos vai pegar a 7 e a 9, tá? Ou a 7 ou a 9. Na casa 10, também pega a 6 para fazer o evento, né, gente? Mas, assim, pessoas que lidam com muitas pessoas, a 7 e a 9. E a 3. Na casa 10, né? E da mesma forma que a casa 6 é uma casa de terra, casa de Mercúrio, de Virgem, regida por Mercúrio, a casa 10 é uma casa de terra, sendo que de Capricórnio, regida por Saturno. Então, essa pessoa nasceu para brilhar e para trabalhar, né? 6 e 10 trabalham, mas na 10 é que brilha, né? Então, a pessoa nasceu para brilhar, ela nasceu para ser linha de frente, para liderar, para fazer sucesso, ela é séria, ela tem responsabilidades desde cedo, normalmente, ela quer o comando, porque ela é boa nisso, né? Ela é boa em gestão, ela faz a política dela, então, ela tem uma questão também, é bom também para a interpretação, para atores, atrizes, artistas em geral, e aí, com essa questão regente do ascendente na 10, é possível a pessoa construir uma carreira brilhante, né? Sensação, essa pessoa fica assim, ó, ela não se aguenta, porque ela sente que o mundo está chamando, então ela fica querendo empreender, ela querendo fazer alguma coisa. Se ela não está nas empresas como funcionária, ela fica querendo empreender, ela sempre quer mais, porque ela pode mais, ela sente esse chamado. Como eu sempre gosto de fazer analogia com caprino, ela quer subir, né? Ou vamos pensar naqueles que escalam lá, né? Também, não só os animais, mas os alpinistas, né? Ela é uma alpinista no sentido de, mas constrói porque trabalha, né? E aí nós temos a 11ª casa, que é a posição da Malala. É uma graça, né, gente? A Malala já diz tudo, o Papa João Paulo II já diz tudo, todo mundo queria que ele desistisse, ele estava lá velhinho, mas ele não desistia, ele tinha um compromisso com aquilo que ele tinha assumido. Ele tinha a Lua na 11, Sol na 11, em Touro, muito taurino, Papa João Paulo II, tanto que no início da vida ele foi ator. Taurino é regência de Vênus, né? E aí, humanitário, líderes religiosos, filântropos, visionários, né? Sempre à frente do seu tempo, progresso, grupos, amizades, né? A casa da ousadia, da coragem, lutar por alguma coisa que ninguém acredita, mas a pessoa acredita e vai, né? Aspirações elevadas, né? Também a casa das grandes corporações. E a 12ª casa, que é aquela casa, então, a pessoa vamos pegar aqui, ascendente em Capricórnio, que é um ascendente bem terreno, né, gente? Bem matéria, né? Bem cumpridora aqui das coisas daqui do agora. Mas pega esse regente do ascendente, coloca na 12, já muda toda a dinâmica, porque a casa 12, por tabela, está enviando emanações netunianas, né? Quem que é dono natural da 12? Não é Netuno? Não é Peixes? Corregente Júpiter? Todas essas emanações piscianas, netunianas, jupiterianas vão sendo enviadas para a casa 1. Então, a pessoa fica muito mais espiritualizada e muito menos encarnada, digamos assim, né? Sistemática seria isso mesmo, do que a pessoa do que a pessoa naturalmente que tivesse esse regente numa outra casa, porque a força da casa 12 é uma força interior, né? As pessoas às vezes é retraída, tímida na infância, mas aí vai amadurecendo e surpreende, às vezes, com os talentos que ela traz, etc. Tem amor à solidão, aprecia os bastidores, não precisa estar na linha de frente, né?
Às vezes prefere ter uma vida reclusa, prefere monastérios, templos, tem religiosidade, tem uma ligação especial com a fé, né? Às vezes, muitas dessas pessoas têm memórias de vidas passadas assim, porque tem, sonha, vê, tem visões, né? Tem uma vida psíquica rica e ativa, podendo canalizar em livros, então tem muitos escritores com pontos importantes na 12, inclusive o regente do ascendente na 12, né? Muitos artistas de TV, artes de uma forma geral, né? Criação, mas também é uma casa de diplomacia. Vocês não vão, ninguém é desse tempo, mas tem um político americano, que era o Henry Kissinger, que ele tinha gêmeos da 12ª casa, desculpa, ascendente em gêmeos, o regente da 12ª de gêmeos, que Mercúrio estava na 12ª, e ele fazia negociações, ele conseguia negociar com... que ele tinha uma inteligência incrível para isso. Então, nesse caso, também há diplomacia, dependendo dos planetas que estão interligados, tá?